Você já parou para pensar que talvez você esteja sendo manipulado espiritualmente? As manipulações espirituais nem sempre vêm com máscaras grotescas ou sinais evidentes. Muitas vezes, elas se infiltram nos lugares sagrados, nas palavras bonitas, nos altares respeitados. E o mais perigoso, se disfarçam de verdade. Hoje vou te mostrar 4 formas pelas quais essa manipulação acontece. E a terceira é a mais destrutiva de todas. Tome muito cuidado. Agora, vamos direto à primeira forma de manipulação espiritual. E eu quero que você preste muita atenção, porque pode ser que você já tenha sido vítima disso e nem percebeu. A primeira forma de manipulação espiritual é manipulação pelo medo do castigo divino. Essa é uma das formas mais antigas de manipulação espiritual. Ela atua assim: o líder ou pregador planta o medo no coração do crente, fazendo com que ele pense que, se discordar, questionar ou sair daquela igreja, Deus o abandonará. Maldições o seguirão, e ele estará fora da cobertura espiritual. Esse tipo de discurso costuma vir disfarçado de zelo. Frases como: aqui é a casa da verdadeira doutrina. Quem sai daqui, sai da presença de Deus. Deus vai pesar a mão em quem se levantar contra o ungido. Tudo isso parece piedoso, mas na verdade é manipulação emocional com roupagem religiosa. A palavra de Deus nos chama à obediência, sim, mas nunca à prisão. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nunca escraviza. A verdade nunca prende. A verdade de Deus nos liberta, nos responsabiliza e nos conduz à maturidade. Infelizmente, há líderes que se aproveitam do medo das ovelhas e utilizam a Bíblia como instrumento de terror e não de edificação. Esse tipo de manipulação causa ansiedade espiritual, traumas e confusão. Pessoas assim vivem achando que estão sempre sob ameaça divina, quando na verdade estão sob ameaça humana. Pare e reflita. Já sentiu medo de sair de um ambiente religioso por achar que Deus te castigaria? Se sim, talvez já tenha sido manipulado espiritualmente. A segunda forma é a manipulação pela falsa profecia. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, nos exorta dizendo: não desprezeis as profecias. Mas, logo em seguida, no versículo 21, ele diz: examinai tudo, retende o que é bom. Aqui está a chave. Deus ainda fala. O Espírito Santo ainda se move, mas nem toda profecia é de Deus. E o problema não são os dons. O problema é o uso indevido deles. Muitos são manipulados por palavras ditas como proféticas, mas que na verdade têm intenção de controle. Você já viu isso? Pessoas que dizem: Deus me mandou te dizer que você tem que ficar aqui. O Senhor me revelou que você não pode se casar com aquela pessoa. Se sair da igreja, o juízo vem. Nenhuma dessas profecias vem acompanhadas de confirmação bíblica, de paz interior ou da comunhão com o Espírito Santo. São palavras lançadas com base em interesses pessoais, disputas de poder ou simplesmente vaidade espiritual. E mais grave ainda, em muitos casos, essas falsas profecias afastam o crente de decisões importantes que Deus já havia colocado em seu coração. A manipulação espiritual por meio de profecias tem deixado famílias divididas, casamentos desfeitos e chamados interrompidos. A Bíblia nos ensina em Jeremias capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos enchem de vãs esperanças, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Profeta de Deus não impõe. Ele apenas entrega. Ele não manipula. Ele orienta. Ele não te faz refém de sua palavra. Ele te direciona à palavra de Deus.
Se você já passou por situações como essas, deixe nos comentários: eu sou filho de Deus. Isso será um ato de fé e um testemunho contra toda manipulação espiritual que tentou te calar ou te prender. O terceiro tipo de manipulação espiritual é o mais sutil no início, mas o mais visível com o tempo. Ele se disfarça de cuidado pastoral, de zelo com a vida do fiel, de proteção espiritual, mas por trás carrega um objetivo sombrio: a manipulação pela dependência da figura do líder. A terceira forma de manipulação é a dependência emocional e espiritual ao líder. Essa forma de manipulação acontece quando a figura do líder ocupa um lugar que deveria ser exclusivo de Deus no coração do cristão. O que começa como admiração e respeito pela liderança se transforma em submissão cega, dependência emocional e até adoração indireta. Pessoas nesse tipo de ambiente espiritual são levadas a pensar que só são abençoadas se forem oradas por aquele pastor específico, que só recebem revelações se aquele profeta estiver presente, que só têm comunhão com Deus se estiverem frequentando aquela igreja ou aquele círculo fechado. O problema aqui é grave, porque isso gera um desvio de fé. Ao invés de confiar no Espírito Santo e buscar intimidade direta com Deus, o cristão passa a terceirizar sua vida espiritual para o líder. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, é enfático. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Note, é o próprio crente que é chamado a se aproximar de Deus. Não é o líder no lugar dele. Quando um pastor, bispo ou apóstolo tenta fazer com que seus seguidores dependam emocional e espiritualmente dele para tudo, isso não é cuidado, é prisão, é usurpação do lugar de Cristo. É como disse o teólogo Dietrich Bonhoeffer: a liderança espiritual só é legítima quando conduz o outro a Cristo e não a si mesmo. Essa forma de manipulação é reforçada por expressões como: fica tranquilo, eu oro por você. Você só vai vencer se estiver debaixo da minha cobertura. Você não pode fazer isso sem antes me consultar. Observe bem, o papel do líder é orientar, pastorear e interceder, mas nunca substituir a comunhão pessoal entre o crente e Deus. É nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Elas se tornam tão dependentes da figura do líder que não conseguem mais tomar decisões espirituais sem aprovação humana. E o pior, muitos líderes alimentam essa dependência, pois se sentem fortalecidos pela influência que exercem. Mas isso não é liderança bíblica, é controle, é manipulação, é idolatria disfarçada. Você já se sentiu assim? Como se só estivesse espiritualmente bem quando estava sob a voz ou influência de uma determinada pessoa? Se sim, cuidado. Isso pode ser sinal de manipulação espiritual. Escreva nos comentários: Cristo é meu pastor. Essa frase é um ato de libertação e verdade. E agora chegamos a um ponto mais profundo ainda, porque se a manipulação pelo medo impõe, se a manipulação pela profecia engana, se a manipulação pela dependência prende, a próxima forma de manipulação corrói a própria essência da fé cristã. Ela é tão sutil que muitas vezes se mistura com a cultura da igreja local. Ela se esconde nos discursos de prosperidade, de honra, de compromisso, mas na verdade está destruindo a fé genuína no Evangelho de Cristo. E a quarta forma de manipulação é a barganha espiritual disfarçada de fé. Essa é uma das formas mais populares e perigosas de manipulação nos tempos modernos. É quando se transforma a fé cristã numa espécie de contrato com Deus. Não se busca mais ao Senhor por amor, por reverência ou obediência, mas por interesse nas bênçãos que Ele pode oferecer. E o pior,
Muitos líderes ensinam que só quem contribui, oferta ou sacrifica financeiramente é digno das promessas divinas. Transformam o altar em balcão de negócios espirituais e fazem da fé uma moeda de troca. Frases como: dê 1.000 e Deus vai te dar 10.000. Sacrifique hoje e sua família será liberta. Só quem crer vai plantar uma semente com 3 dígitos agora. Esses discursos são cuidadosamente construídos para comover, apertar a consciência e criar a sensação de urgência. O emocional é ativado e o raciocínio espiritual é desligado. E o mais triste, a fé passa a ser medida pela carteira e não pelo coração. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículos 18 a 20, que Simão, o mágico, quis comprar com dinheiro o poder do Espírito Santo. E Pedro respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A obra de Deus não está à venda. A graça não é uma troca. A fé verdadeira não se baseia em resultados materiais, mas em rendição e obediência. Essa manipulação por meio da barganha destrói a essência do Evangelho, que é gratuito, redentor e incondicional. Você já foi pressionado a dar alguma coisa como condição para receber um milagre? Já ouviu frases que colocam o dar como pré-requisito para ser abençoado, mesmo sem respaldo bíblico? Se sim, declare com fé nos comentários: minha fé é em Cristo, não no dinheiro. Essas 4 formas de manipulação espiritual são como cadeias invisíveis. O medo que te cala, a profecia falsa que te confunde, a dependência que te prende e a barganha que te corrompe. Mas em Cristo há libertação, em Cristo há discernimento, em Cristo há verdade que liberta. Agora que já identificamos as 4 formas mais de manipulação espiritual, pelo medo, pela falsa profecia, pela dependência ao líder e pela barganha espiritual, é hora de aprofundarmos ainda mais essa conversa, porque talvez você esteja se perguntando: como saber se estou sendo manipulado? Será que percebo quando estou em um ambiente espiritualmente tóxico? Muitos não conseguem perceber, e esse é justamente o maior perigo. Por isso, os sinais de alerta precisam ser observados com atenção, à luz das Escrituras e da sensibilidade espiritual que vem do Espírito Santo. Sinais de que você está sendo manipulado espiritualmente. Você sente medo constante de errar e ser punido por Deus. Não estamos falando do temor reverente ao Senhor, que é saudável e bíblico, mas sim de um medo doentio, que paralisa, que impede a liberdade de pensamento e que faz o crente se sentir constantemente condenado. Você não sente mais alegria em servir a Deus, só obrigação. O verdadeiro Evangelho traz leveza, mesmo nas batalhas. Mas a manipulação espiritual rouba a alegria e impõe um peso que nem mesmo Jesus colocou sobre os ombros de seus discípulos. Você evita questionar, mesmo quando algo parece errado. Ambientes manipuladores desencorajam perguntas. Quem questiona é visto como rebelde. Quem discorda é chamado de leproso espiritual. Mas em Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos foram elogiados porque examinavam nas Escrituras se o que Paulo dizia era verdadeiro. Examine, questione, compare com a Bíblia. Você se sente espiritualmente inferior e sem autoridade alguma. Em Cristo, todos temos acesso ao Pai. Todos temos autoridade espiritual como filhos. Quando líderes criam uma cultura onde só eles têm acesso à revelação, ao poder ou à voz de Deus, estão usurpando o sacerdócio universal dos crentes, ensinado em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Você sente culpa por querer sair ou mudar de ministério. Essa é uma das amarras mais comuns.
Quando o desejo de mudança, de recomeço ou de buscar novos pastos é tratado como traição ou rebeldia, o ambiente já se tornou controlador. Deus não aprisiona, Deus direciona. Como romper com a manipulação espiritual? Agora, talvez você já tenha identificado alguns desses sinais em sua caminhada. A pergunta é: como se libertar? É preciso sabedoria, oração e, acima de tudo, coragem espiritual. Ore pedindo discernimento ao Espírito Santo. O primeiro passo não é fugir correndo, é se ajoelhar. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça sabedoria para enxergar o que está por trás das palavras bonitas. Peça discernimento para separar a voz de Deus da voz dos homens. Converse com irmãos maduros na fé, fora do seu círculo imediato. É muito importante ouvir outras perspectivas. Procure conselhos de cristãos firmes, equilibrados, com base na palavra, e que não tenham envolvimento emocional com o ambiente de onde você está saindo. O livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz: Na multidão de conselheiros há segurança. Volte-se à palavra com profundidade e constância. A manipulação só prospera onde há ignorância bíblica. Quem conhece as Escrituras não é facilmente enganado. Como disse Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Leia, medite, confirme, questione com base na Bíblia. Tome a decisão com paz no coração, não com medo. Deus não trabalha com confusão nem pânico. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, mesmo em meio a um ambiente tóxico, o Senhor te conduzirá com paz e firmeza. E lembre-se, o medo não vem de Deus. Segundo segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Mas e quando o manipulador é alguém que você ama ou respeita profundamente? Essa é, talvez, a parte mais dolorosa. Às vezes, o manipulador é o pastor que nos batizou, o líder que nos acolheu, ou até o familiar que nos ensinou a orar. A dor de descobrir que alguém a quem amamos está usando a fé como instrumento de controle é devastadora. Por isso, é necessário equilíbrio entre o zelo e a firmeza. Ore por essa pessoa, sem ódio, mas com compaixão. Líderes também são humanos. Alguns manipulam por malícia, outros por terem aprendido assim. Ore para que o Senhor os liberte também. Não confronte com agressividade, mas com verdade e amor. Paulo ensina em Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não se cale, mas também não parta para o confronto destrutivo. Fale com clareza, mas com espírito de reconciliação. Se necessário, afaste-se. Mas continue sendo igreja. Você pode sair de um lugar, mas não pode sair do corpo de Cristo. A comunhão é essencial. Procure uma igreja bíblica, centrada em Cristo e fundamentada na palavra. Queridos irmãos, a manipulação espiritual fere a alma, enfraquece a fé e contamina a visão de Deus. Mas há cura, há restauração, há recomeço. Se você está vivendo isso, saiba, você não está sozinho. Centenas de cristãos passam por isso todos os dias, e o Espírito Santo está despertando uma geração de vigilantes que não serão mais enganados nem escravizados por doutrinas humanas. Chegamos ao ponto mais profundo e necessário desta reflexão. Depois de tudo o que foi exposto, as 4 formas de manipulação espiritual, os sinais de alerta e os caminhos para romper com a opressão, agora surge uma pergunta crucial. Como restaurar a fé depois de ter sido manipulado espiritualmente? Como voltar a confiar em líderes, em igrejas, em ambientes espirituais, quando o lugar que deveria ser de cura se tornou ferida?
A resposta começa com uma verdade poderosa. Deus não tem culpa do que os homens fazem em seu nome. Se alguém usou o nome do Senhor para te controlar, ferir, explorar ou oprimir, entenda, isso nunca representou o caráter de Deus. A palavra de Deus permanece pura, mesmo quando usada por mãos impuras. Jesus continua sendo o bom pastor, mesmo quando falsos pastores desviam as ovelhas. O Salmo 23, versículo 1, nos lembra: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é o sistema, não é o líder, não é a igreja institucional, é o Senhor. Reconheça que houve ferida, mas não abrace a mágoa como identidade. A dor da manipulação espiritual é real. Ela gera traumas profundos, desconstruções internas. Muitos saem desses ambientes sentindo-se perdidos, enganados, com a fé abalada. Mas há um erro que muitos cometem após sofrerem esse tipo de abuso espiritual: transformar a ferida em identidade. Eles se tornam os feridos, os decepcionados com a igreja, os descrentes. E com isso, permitem que o trauma defina seu relacionamento com Deus. Ouça com atenção. A sua dor é legítima, mas ela não precisa te definir. Você foi ferido por homens, mas pode ser curado por Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1, diz que o Messias veio para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus cura traumas espirituais. Jesus restaura a confiança. Jesus recomeça histórias. 2. Permita que o Espírito Santo reconstrua sua fé, tijolo por tijolo. A fé não precisa ser reconstruída às pressas. Depois de ser manipulado, o coração precisa de tempo para confiar de novo. E Deus é paciente. Ele sabe tratar com feridos. Comece devagar. Volte a orar, mesmo que por poucos minutos. Leia a palavra, mesmo que não entenda tudo no início. Cante louvores, mesmo que sua alma ainda esteja em silêncio. O processo de cura começa na intimidade. É o Espírito Santo que nos ensina novamente a ouvir a voz de Deus, sem ruído humano, sem interferência, sem manipulação. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Ele ainda fala contigo e vai te ensinar mais uma vez a discernir a sua voz. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários com fé e convicção: Cristo é meu pastor, eu sou livre. Não guarde essa revelação só para si. Há milhares de irmãos que estão vivendo debaixo de manipulação e nem sequer perceberam. Envie este vídeo para grupos, amigos, familiares e irmãos em Cristo. Essa mensagem pode ser o início de uma restauração espiritual poderosa. E antes de encerrar, eu te faço um apelo sincero. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é o dia. Não por pressão, não por medo, não por manipulação, mas por amor, por verdade, por liberdade. Aceite a Cristo, busque uma igreja bíblica próxima de você e comece uma nova caminhada debaixo da graça, da verdade e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que sua fé seja renovada e que nenhum engano do inimigo prevaleça sobre a sua casa. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.